Fala pessoal, beleza? Bora para a correção do simulado? Ó, caprichado aí o simulado para você que mãe ou pai ou tio ou avô que está acompanhando aí, tá? Seja bem-vindo. Eu resolvi fazer essa correção do simulado aí para o aluno poder acompanhar, né? O que talvez ele tenha feito diferente ou às vezes ele errou alguma questão, tá? Então acompanhe e bora para a correção. Pessoal, então a primeira questão aí, ó, Cotel 2018. A expressão, essa expressão toda aí, né, gente, é igual a, então, 2n mais 1 ao quadrado, mais n mais 2 ao quadrado, mais 2 que multiplica n mais 1, que multiplica n menos 1. Só a intenção dessa questão aí, o que é? O desenvolvimento, para ver se o aluno está sabendo desenvolver o quadrado da soma de dois termos. Aí a gente vai ter um produto da soma pela diferença, que se você lembrar, né, que o produto da soma pela diferença é a diferença de dois quadrados, você já ganha tempo com isso, tá? Eu vou fazer pelo método curto, igual eu falei para vocês. Vão aprendendo a fazer pelo método curto, tranquilo? Vamos lá, vamos resolver. Gente, aqui o primeiro aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então o 2n é o primeiro termo e o 1 é o segundo termo. Como que a gente faz então? O quadrado do primeiro termo, o quadrado do primeiro termo tem que levar o 2 ao quadrado e o n ao quadrado. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo. 2 vezes 2n é 4n. Vezes o segundo termo, que é 1. 4n vezes 1, 4n. Então, faça pelo método curto, gente. Mais o quadrado do segundo termo, que é o 1. 1 ao quadrado é 1. Beleza? Desenvolver. É um trinômio quadrado perfeito. Mas, agora a gente vai desenvolver esse quadrado também da soma de dois termos. Agora o primeiro termo é n e o segundo termo é 2. Qual que é a regrinha? O quadrado do primeiro termo, ou seja, o quadrado do n. N ao quadrado. O quadrado do primeiro termo mais, você tem que lembrar, lembra? 2 vezes o primeiro termo é n. 2 vezes n, 2n. Vezes o segundo termo, então é 2n vezes 1. 2n vezes 1, 2n. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, gente, esse 2 vocês têm que lembrar. Lembra que são dois retângulos na forma geométrica que a gente coloca, desenho? São dois retângulos idênticos. Mais o quadrado do segundo termo. No caso aí, só tem uma coisinha que eu vou voltar aqui, gente. O segundo termo ele é o 4. Beleza? Ó, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, que é o n, 2n, vezes o segundo, que é 2. 2n vezes 2, 4n. Lá. Mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo termo vai ser o 2, então o quadrado de 2 é 4. Agora aqui, gente, ó, tem 2 vezes n mais 1 vezes n menos 1. Lembra que isso aqui que eu vou destacar aqui em vermelho, gente, isso aqui é o produto da soma pela diferença, ó. Está aqui em vermelho, produto da soma pela diferença. Então eu já sei que isso aqui é o que, gente? O produto da soma pela diferença é n ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que no caso 1 ao quadrado é 1, tá? Então, ao invés de multiplicar 2 por n mais 1, depois n menos 1, eu já vou multiplicar o 2 com aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu estou explicando para vocês, aí parece que é mais comprido, mas não é. Então, ao invés de ser o 2 vezes tudo, isso aqui vai ficar assim, gente, ó. Certo? Porque o produto da soma pela diferença é a mesma coisa que diferença de dois quadrados. Então, eu vou distribuir esse 2 aqui para o n ao quadrado e também eu vou distribuir para o menos 1. Então, fica mais com mais dá mais. 2 vezes n ao quadrado. 2n ao quadrado, só juntar o número. 2n ao quadrado. Deixa eu só mudar a cor aqui. 2 vezes n ao quadrado, 2n ao quadrado, mais 2n ao quadrado. Mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2. Então, gente, olha só a tripa que deu aqui, né? Eu costumo chamar isso aqui de tripa. Agora você vai pegar os termos semelhantes, no caso aqui, ó, destaca se você quiser, né?
Destaca aqui os termos semelhantes, tem que ter bastante atenção, isso aqui é fácil, só precisa ter concentração. Então, ó, eu tenho aqui n ao quadrado, aqui também tem 1n ao quadrado, e depois eu tenho 2n ao quadrado. Então, esses são os termos semelhantes. Então, eu vou somá-los ou subtraí-los. Vamos lá, fazer direto. 4n ao quadrado mais 1n ao quadrado, 5n ao quadrado. Mais 2n ao quadrado, 7n ao quadrado. Beleza? Então não tem mais nenhum n aqui. Agora, vou fazer com n elevado a 1. Vou destacar aqui com cor diferente. Se você quisesse, você poderia fazer gesto. Gente, agora aqui, ó, n aqui, ó, tem n aqui. Tem n aqui também. E acabou, né? Beleza. Então vai ficar ali, gente, com os termos semelhantes. 4n mais 4n, 8n. Agora já dá para você ver ali a alternativa, né, gente? Se você fez tudo certinho, com calma, ó, a única alternativa que tem 7n ao quadrado mais 8n é a alternativa A. Vamos ver se isso vai manter. Ah, não, a alternativa D também tem. Ó, cuidado. Então, continuando aqui. Agora eu vou fazer os números sozinho, vou pôr de verde. Ó os números sozinhos aqui, gente. Ó, eu tenho 1, ó, 1 que está sozinho aqui, ó. E depois eu tenho o menos, deixa eu ver, menos, não, eu tenho também o 4 aqui, ó, o 4 também está, número sozinho, e depois eu tenho menos 2. Beleza? Então vamos fazer. Bastante atenção. Então, ó, 1 mais 4 dá 5, 5 menos 2, 3, mais 3. Mais 3. Então aí, ó, desenvolvemos isso aí e deu esse trinômio, 7n ao quadrado mais 8n mais 3. Então, a alternativa A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, questão 1, alternativa A. Questão 2, questão do Saresp. Gente, questão tranquilinha, não precisava nenhum cálculo. A gente fez isso aqui na sala. Olha só aqui, toda a figura está pintada. Qual das figuras a seguir em relação à área achurada? Área achurada, gente, a área sombreadinha, pintadinha. Representa a expressão algébrica m mais 2 ao quadrado. Então, gente, é a expressão algébrica que representa m mais 2 ao quadrado. É o próprio desenvolvimento dela aqui, gente. É a alternativa A, não tem que conversar. Porque, ó, isso aqui está pintado, ó. Isso aqui também. Isso também. Isso também. Aí você pega esse quadrado aqui, ó. Daqui até aqui tem m, né? É um quadrado m. Aqui também tem 2. Então, se isso é um quadrado, o lado desse quadrado é esse pedacinho m mais esse pedacinho 2. Como que a gente calcula a área ao quadrado? Eu vou pôr aqui de verde, uma cor diferente aqui, gente, para não confundir com a questão 1, tá bom? Então aqui, ó, m mais 2 ao quadrado, dá para até desenvolver aqui do lado, ó. M mais 2 ao quadrado é lado ao quadrado. Olha só, igualzinho tá ali, ó. Lado ao quadrado, m mais 2 ao quadrado. Então, alternativa A. Não tem muito o que fazer. Aqui, ó, por exemplo, você vai ter que tirar essa área aqui, gente. Essa área aqui é m vezes 2. Você tem que tirar 2m, ó. Essa área aqui não tem, ó. Aqui, por exemplo, só é a área disso aqui, ó, 2 vezes 2. Aqui é 2 também. 2 vezes 2 é 4. Essa área aqui achurada, gente, é 4. Não tem nada a ver. E essa aqui vai tirar essas duas áreas. Vai tirar as áreas dos dois retângulos, ó. Então, ó, essa aqui vai ficar m ao quadrado. Ó, m ao quadrado mais 4, ó. m ao quadrado mais 4, que não tem nada a ver. Beleza? O que o aluno pode até ter um raciocínio lógico, ter uma lógica, mas não está certo. O que seria? Essa alternativa D aqui, gente, o aluno que não é preparado, olha o que ele vai fazer. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai pensar que esse m mais 2 ao quadrado, olha o que ele vai fazer. Vou colocar aqui do lado, ó. Alternativa D. Ele olhando aqui, ele vai pensar que, ó, m vezes m, ó, aqui é m, certo? M vezes m é m ao quadrado. Beleza, ele está certo. Mas aquela área aqui, ó. Aqui é 2 em cima, 2 vezes 2, área do quadradinho, 2 ao quadrado, que é 4. Aí ele olha aqui para o quadrado da soma, ó. Ele olha aqui, ó, gente, no enunciado, ele acha que m mais 2 ao quadrado é m ao quadrado mais 4. Está errado. Isso aqui, gente, ó, não tem nada a ver, é diferente. Olha só, é diferente de m mais 2 ao quadrado, ó, é diferente. Então, eu já vou adiantando vocês, ó. Esse lado aqui esquerdo não tem nada a ver com o lado direito.
Porque esse lado direito, gente, é isso aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então não tem muito o que conversar não, é a alternativa A, beleza? Toda a figura aqui está sendo pintada. Então toma cuidado, gente, o aluno que está preparado, ele acha que vai, quando é m mais 2 ao quadrado, ele acha que esse aqui vai ficar ao quadrado e esse aqui também, não é, tá bom? Então m ao quadrado mais 4 é diferente de m mais 2 ao quadrado, tranquilo? Vamos lá, próxima questão, 3. Cotel, considere essas sentenças a seguir. Vamos lá. Acabou a luz aqui? Deixa eu ver o que aconteceu. Eu acho que queimou a luz aqui, gente. Falar pra você, viu? Mas tudo bem, tá me enxergando ainda, né? Então vamos lá. Gente, aqui ó, questão 3. Considere as sentenças a seguir. Então tem cada uma das sentenças aí. E justamente o que eu acabei de falar, gente, ele fez isso aqui, ó. Ele está afirmando que 3x menos 2y ao quadrado é igual a 9x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Não, isso aqui é falso, gente. Sabe por quê? O 3 eu vou desenvolver aqui do lado, olha só. 3x menos 2y. Olha só, 3x menos 2y ao quadrado não é aquilo ali não. Ó, o quadrado do primeiro termo está aqui. Menos 2 vezes o primeiro, que vai dar 6x, vezes o segundo. 6x vezes 2y. 12xy. Mais o quadrado do segundo termo, 4y ao quadrado. Olha a diferença. Ah, professor, mas tem 9x ao quadrado e tem 4y ao quadrado. Beleza, mas não tem esse termo do meio, gente. Olha só. Não tem do meio. Então isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Beleza? Segunda sentença aí. Gente, aqui eu tenho, ó. Eu tenho 4 termos. Vamos lá, vamos ver se é um... Vamos ver se é um agrupamento, ó. 4 termos. Eu vou analisar esses dois aqui. E depois eu vou analisar os outros dois. Vou desenvolver, vamos ver se eu vou chegar nisso aqui, ó. Vamos lá então. Ó, segundo, esse aqui é o item 1, esse aqui é o item 2, ó, o item 2. Vamos analisar. Então, gente, aqui eu tenho, ó, 5xy mais 15xm. Quem que é comum aqui? Primeiro, logo de cara, o 5 já é comum. Agora vamos para a letrinha. Eu tenho xy e eu tenho xm. O x é comum. Beleza, coloquei em evidência. Agora, 5xy dividido por 5x, corta, corta, quem sobra é o y. Mais 15xm dividido por 5x, ó, 15xm dividido por 5x. O 15 dividido por 5 dá 3. E o xm dividido por x, corta o x com o x, sobra m. Beleza, fiz os dois primeiros. Agora os dois últimos aqui, ó. 3zy mais 9zm. Quem que é comum? Número tem 3 e 9. O comum é o 3. Agora vamos para as letrinhas. zy e zm. Ó, o z. O z eu falei 2 vezes, então é o z que é comum. Coloquei 3 em evidência. Agora mentaliza aí, gente. 3zy dividido por 3z, corta 3 com 3z com z, sobra o y. Mais 9zm dividido por 3z, 9 dividido por 3 dá 3. E zm dividido por m dá z. Certinho, ó? Zm dividido por z dá m. Certo? Então aqui, ó, y mais 3m é o fator comum agora. Olha só, gente, ó. Lembra que agrupamentos são 2 vezes fator comum, ó. Fator comum agora. Eu pego ele, coloco em evidência, entre parênteses. E os carinhas que ficaram lá fora, quais são esses carinhas, professor? Como assim? Esses carinhas aqui, ó.
esses que ficaram aqui fora, que vai fazer parte do outro parênteses. Olha lá, 5x mais 3y. Então, o que pega mesmo é a primeira parte, gente, que é o fator comum, tem que colocar em evidência, tá bom? Então, vamos ver se bate agora, ó. Ele falou que esse agrupamento é esse resultado, ó, 5x mais 3y, vamos ver se tem aqui, ó, 5x mais 3y, tá aqui. Depois multiplica y mais 3m, tá aqui também. Professor, mas mudou a ordem, mas a multiplicação ela é comutativa. 2 vezes 3 é 3 vezes 2. Isso também serve para termos algébricos. Tranquilo? Então a 2 aí, gente, é verdadeiro. Verdadeiro, ó. Vamos analisar a terceira. Gente, a terceira a gente tem diferença de 2 quadrados. Então vamos analisar a terceira aí, ó. Terceira, 3. Essa aqui é a 1. A 2 e a 3. A 3, ó. Gente, diferença de 2 quadrados. Vamos ver se é verdade? O quadrado, a raiz quadrada de 81 é 9, beleza? Vai ser o produto da soma pelas diferenças, ó. Produto da soma deles pelas diferenças. Vamos ver se bate. Olha lá, o primeiro é 9, tranquilo? Então é 9 aqui dos dois lados. Agora aqui, raiz quadrada de x elevado a 6. Vou fazer aqui no canto, gente, olha só. Raiz quadrada de x elevado a 6. Vocês já aprenderam propriedades da potência. Isso aqui eu posso colocar dessa maneira aqui, gente, ó. X elevado a 3 e lá fora uma potência de potência elevado a 2. Olha lá. Então, isso aqui é igual ao quê? Vai cancelar esse 2 aqui, que é o expoente, com a raiz quadrada. Quem vai sobrar é o x elevado a 3. Ou seja, raiz quadrada de x à sexta é x elevado a 3. Então, tá certo aqui. Raiz quadrada de x3, de x6 é x elevado a 3. E isso vai para os dois. Beleza. Já tirei a raiz quadrada do primeiro termo. Agora eu vou tirar aqui, ó, mais, e aqui tem que ser menos. Produto da soma pela diferença. Agora é a raiz quadrada do segundo termo aqui, gente. O segundo termo aqui é 49a elevado a 8. Raiz quadrada de 49 é 7. Beleza, bateu. 7 e aqui é 7. Agora a gente vai para a raiz quadrada de a oitava. Vou fazer aqui também, ó. Raiz quadrada de a oitava. Gente, a elevado a 8 eu posso colocar dessa maneira aqui, ó. A elevado a 4, uma potência de potência. E lá fora elevado a 2. Lá fora, gente, que eu falo, lá fora dos parênteses aqui, mas está dentro da raiz ainda, tá bom? Então aqui, gente, desculpa. Se a quarta está elevada ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, cancelou, sobrou a quarta. Ou seja, raiz quadrada de a oitava é a quarta. Então bateu aqui, gente, ó, 7a quarta. Olha lá, 7a quarta. Então bateu. Beleza? Ele só trocou a ordem de novo. Então tá certinho aqui, ó. Então essa terceira aí é verdadeira, ou seja, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, o terceiro é verdadeiro. Dessa sentença, somente 2 e 3 são verdadeiros. Então a alternativa D. Tranquilo? Próxima questão aí, gente. Deixa eu ver. Prova Brasil. Dada a expressão x é igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4 que multiplica a que multiplica c, sendo a igual a 1, b igual a menos 7 e c igual a 10. O valor numérico de x é... Então, gente, aqui é o seguinte. Ele só não deu o valor de x, é justamente o que ele quer saber. As outras letrinhas ele deu todos os valores, então você vai substituir e fazer as continhas. Ó. Então, x é igual. Então, primeiro eu vou substituir o valor das letras. Toma cuidado quando o número que você vai substituir for negativo. Aí você tem que colocar parênteses. Por exemplo, já vai acontecer agora. Ó. Tá vendo esse menos b aqui? Ó? Esse menos é dessa expressão aqui, dessa fórmula. Agora, o b, gente, ele vale menos 7. Então, aquele sinal do menos na frente do 7 lá é do 7. Tranquilo? Então, ficou dessa maneira aí, ó. Parênteses. Nossa, deixa eu mudar esse parênteses aí que eu tenho toque.
Olha lá, beleza? Então, ó, menos da formulazinha com menos 7 ali. Agora, mais, estou copiando aqui, gente, substituindo, mais a raiz quadrada de b ao quadrado. Quem que é o b? Gente, o b é menos 7, tem que colocar parênteses, ó, menos 7 ao quadrado. Bastante calma, faz isso aqui, é muito tranquilo. Menos 4 que multiplica a. Quanto que vale o a? O a vale 1, que multiplica c, o c vale 10. Professor, por que você não colocou parênteses agora? Porque não está negativo. E tudo isso, gente, está sendo dividido por 2 vezes a. Olha lá, tudo isso está sendo dividido por 2 vezes a, só que o a vale 1. Ó, então, nesse primeiro momento, gente, eu estou substituindo apenas os valores. Agora eu vou começar a fazer as continhas. Ó. Então, x é igual. Ó, a regra em sinais importantíssima, gente. Ó, menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 7. Mais. Raiz quadrada aqui. Vamos ver aqui dentro. Aqui dentro da raiz, gente. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Menos 7 ao quadrado é menos 7 que multiplica menos 7. Menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. Menos. Agora, gente, por que eu já pus o menos aqui? Porque o menos 4 vai multiplicar com 1 que está positivo. Menos com mais dá menos. Guarda aí, deu menos. E o 10 está positivo. Menos com mais dá menos. Ou seja, o sinal menos aí, ele prevaleceu. 4 vezes 1 é 4. Guarda o resultado. 4. 4 vezes 10, 40. Ou seja, 4 vezes 10 é 40. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, quase finalizando, x vai ser igual a 7 mais, agora a gente, vamos fazer direto essa parte, né? Nono ano, ó, 40, dentro dos parênteses, 49 menos 40, dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora aqui, gente, ó, 7 mais 3 dividido por 2. 7 mais 3 é 10. E 10 dividido por 2 é 5. Então, ó, uma questãozinha um pouquinho trabalhosinha só para fazer as continhas. Então, o resultado aí do x é 5. Alternativa D, beleza? Tranquilinho? Vamos para a quinta questão. Cotec 2019. Eu vi, gente, tinha alguns alunos que eu acompanhei lá no simulado, eu estava olhando. Nossa, foi uma sacanagem. Sabe por quê? A gente fez esse exercício na sala, teve alunos que erraram essa questão, infelizmente. É um pouquinho de falta de atenção, gente, porque a figura aí, ela está sombreada aí na parte, ó, Cotec 2019. Uma folha retangular teve uma região pintada em azul. No caso aí da impressão da prova, não aparecia azul, mas estava aparecendo que era mais escuro. Tranquilo isso, conforme mostra a figura. A área da região pintada em azul, ou seja, a área, lá no caso do simulado, a área da região mais escura é corretamente representada pelo polinômio. Aí, gente, olha só que sacanagem, ó. Você tem que calcular essa área escura aqui, ó. Nem preciso fazer isso aqui, esses tracinhos aqui, mas vou fazer, ó. Essa área escura, beleza? Então, eu tenho que saber as medidas dela. Ele é um retângulo. Ó, vou colocar aqui do lado. Vou colocar em vermelho, bem para destacar. Gente, como que eu calculo esse lado aqui? Se o lado todo aqui, ó, esse lado esquerdo, todo vale A, ele não quer esse lado todo para calcular. Ele quer esse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Esse pedaço aqui que ele quer. Vai ser esse pedaço vezes esse aqui, ó. Olha lá. Certo? Só que esse pedacinho aqui da esquerda na vertical, eu tenho que analisar ele. É a altura do retângulo. Ele é o quê? Ele é A? Não é A. A é tudo isso aqui, ó. Ele é A menos B. Tá vendo esse aqui do lado direito? Ó, menos B. Então, eu transporto para cá, eu tenho que tirar B. Então, esse lado aqui, esquerdo aqui, é o A menos o B. Ele não quer essa parte aqui. Essa parte aqui tira. Eu tenho que tirar essa parte aqui, ó. Tirar é subtrair. Então, aqui é A menos B. Fizemos aqui na sala, gente. Poxa. Então tá, esse lado aqui é A menos B. E o outro lado? Aí o outro lado é o contrário. Você vai acrescentar o B. Então, esse lado aqui, gente, o comprimento aqui, não é só A.
tem mais esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, vou até colocar outra cor diferente. Vou colocar verde. Ó, esse pedacinho aqui, que tá faltando aqui. Olha lá. Ó, esse pedacinho aqui, se você olhar lá embaixo, ele é o B. Então, ficaria como esse pedaço aqui, ó. Bzinho aqui, eu vou pôr um Bzinho verde, ó. Esse pedaço, então, ficaria A mais B, ó. É esse pedaço A mais o pedacinho B. Pronto, você tem um produto da soma pela diferença. Então, a área aí, gente, ó, a área seria igual. Aqui, o comprimento A mais B, coloca entre parênteses A mais B, que multiplica aqui a altura A menos B. E isso aqui, gente, é um produto da soma pela diferença, que desenvolvendo isso aqui vai dar uma diferença de quadrados. Professor, desenvolve aí para eu lembrar. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado, mais com menos dá menos, A vezes B, AB. Agora embaixo, mais com mais dá mais, B vezes A, BA ou AB. E mais com menos dá menos, B vezes B, B ao quadrado. Olha lá, só que aí você tinha que analisar, analisa aí, ó. Menos 1AB mais 1AB, ó, são os mesmos termos, só com sinais opostos, cancela. Quem que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Agora, quem está estudando, gente, quem está estudando, está fazendo esse exercício, pelo menos 1, 2, 3 por dia, só isso que eu peço, não peço muito. E aí isso aqui vai ficar familiar, ele já vê, ó, produto da soma diferença é a diferença de quadrados. Ou, o que é mais importante, não só, mas também, você saber, gente, da direita para a esquerda. Você saber que a diferença de quadrados, de dois quadrados, é o produto da soma pela diferença. Por que é mais importante da direita para a esquerda? Porque da esquerda para a direita, você desenvolve igual eu fiz aqui, você vai chegar na diferença de quadrados. Agora, se você está na diferença de quadrados, como que você vai fazer chegar ao produto da soma pela diferença? É só você guardando, fazendo exercícios, tá bom? Então, ó, questão 5 aí, letra C, diferença de dois quadrados. Beleza? Bora para a questão 6. Deixa eu ajeitar aqui, tô quase caindo. Vamos lá, questãozinha 6. Ó, Fundação Carlos Chagas de São Paulo, FCC. A expressão x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é equivalente a... O que a maioria acha? Não sei, gente. Essa questão não me atentei tanto no simulado lá. Não observei. Mas, ó, a pessoa acha que isso aqui está subtraindo, né? Um menos outro já coloca zero. Então já errou, gente. Não é. Matemática tem que ter uma atenção a mais, sabe? Então aqui, ó. Vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Vamos desenvolver pelo método curto, hein, gente? Já estou falando faz tempo. Vamos pegar a manha. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo é x. Então, o quadrado do primeiro termo está aí. Menos, por que é menos, professor? Porque aqui o sinal do meio é menos. Menos duas vezes, você tem que lembrar o 2, lembra dos dois retângulos? Menos duas vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo. Então, de novo, o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é y, fica assim. Agora aqui, gente, esse menos aqui, ele está lá fora. Dessa vez eu vou colocar esse parênteses aqui. Por quê? Eu vou desenvolver esse quadrado da soma aqui, e depois que eu desenvolver tudo, esse menos ele vai trocar os sinais de todos os termos lá dentro. Então, ó, esquece esse menos aqui agora. Vamos desenvolver aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Gente, é muito fácil aqui, vocês têm que guardar. É o quadrado do primeiro, depois o quadrado do segundo. E no meio vai ficar o quê? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Beleza? Então aqui, ó. Agora, gente, eu vou copiar isso aqui. Por quê? Porque eu vou trocar os sinais de todos lá. Menos 2xy mais y ao quadrado. Agora, gente, presta bem atenção. Esse sinal, quando ele está menos, ele está lá fora, gente. Ele vai mudar o sinal de todos os termos lá dentro. Então, pode ir sem medo, ó.
O que está positivo fica negativo. Ou seja, todos estão positivos, então todos irão ficar negativos. Olha lá, certo? Aí você vai fazer a análise com calma aí, gente. Ó, eu tenho um x ao quadrado aqui, com outro x ao quadrado lá. Eu vou cancelar. Aí o aluno já apavora. Falei, professor, ia dar zero. Não, calma aí. Ó, x ao quadrado menos 1x ao quadrado, zerou, beleza, não precisa colocar. Só que agora aqui, ó, bonitão, ou bonitona, aqui eu tenho menos 2xy e aqui eu também tenho menos 2xy. E menos 2xy com menos 2xy dá menos 4xy. Aí, agora os outros lá, mais y ao quadrado com menos y ao quadrado, são opostos, cancela. Lá, resposta então, menos 4xy. Tá bom? Então, gente, ó, desenvolvimento, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro segundo, menos o quadrado do segundo, regrinha de sinais, termos semelhantes, tá bom? Simplificação. Então é isso, essa questão é isso. Tranquilo? Então, questão 6 aí, alternativa D. Vamos para a questão 7. Olha lá. Saresp. A expressão algébrica aqui representa a situação. O quadrado da soma de dois termos mais 5 unidades é... Gente, acabamos de fazer o quadrado da soma de dois termos, né? Olha só. Então, a situação, ó, vamos ler aqui, até aqui. O quadrado da soma de dois termos, de dois números, ó. Aí, gente, essa vírgula aqui é importantíssima, hein? Porque ele fala o quadrado da soma de dois números, depois mais 5 unidades. Então, essa vírgula é muito importante, porque senão fica assim, ó, o quadrado da soma de dois termos mais 5. Porque aí ficaria, sem a vírgula, a gente fica assim, ó, o quadrado da soma, olha lá, de dois termos que você não conhece, mais 5, ó. Se não tem a vírgula, fica desse jeito, que está errado. Certo? Então, essa vírgula aí, gente, faz toda a diferença. Olha lá. Então, como que fica? O quadrado da soma de dois números, você não conhece os números, chama de x e y. Olha lá. Opa, peraí. Vou fazer igualzinho está escrito ali, gente. Ó, o quadrado de quem? Ó, o quadrado, eu vou pôr entre parênteses. O quadrado, olha lá, o quadrado de quem? Da soma de dois números. Eu não conheço esses números, um eu vou chamar de x, o outro eu vou chamar de y. Tanto é que a resposta está em função de x e y. De novo, o quadrado da soma de dois termos que eu não conheço, vírgula, mais 5 unidades. Aí, gente, a língua portuguesa aí, ó. Uma vírgula já faz diferença. Então, a alternativa C. O quadrado da soma de dois termos, vírgula, mais 5. Beleza? Questão 8 agora. Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro. Considere as sentenças. Aqui, vou lá, mudei a cor. Considere as sentenças. Gente, olha aqui, ó. Quadrado da diferença de dois termos. Isso aqui não é igual, não é verdade isso. Porque o quadrado da diferença desses dois termos aqui, gente, eu vou desenvolver aqui do lado para vocês verem, ó. Vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Olha só. Isso aqui, gente, é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui é diferença de quadrados. Então, essa aqui é falsa. A primeira é falsa. Segundo, a soma de dois quadrados. Ele está falando que é igual a mais b ao quadrado menos 2ab. Vamos ver. Então, ele está falando aqui que essa soma desses dois quadrados dos números é igual a isso aqui. Vamos ver, então. Agora, quem que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver esse lado direito para eu saber se é igual a esse lado esquerdo, gente. Então tá. Olha lá, eu tenho a mais b ao quadrado. Vou fazer aqui, ó. A mais b ao quadrado. Eu vou copiar primeiro. Ó. Menos 2ab. Então, beleza. Eu vou desenvolver aqui, ó.
o quadrado dessa soma. O quadrado do primeiro termo, mais, está lá em cima até, só que é positivo no meio, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Só que lá fora está quem? Menos 2AB. Tá, agora eu analiso. Desenvolvi aqui. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Dois termos que são opostos, ó, gente. Iguaizinhos, só que são opostos. Um é positivo, o outro é negativo. Vai cancelar. Cancelando, quem sobrou? A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá vendo? Então, isso aqui é verdadeiro. Você tem que desenvolver. E o terceiro aí tá o quadrado da soma desses dois termos, menos isso aqui tudo, ele está falando que é 4AB. Então, qual que eu tenho que desenvolver para saber se é igual ao outro? Eu tenho que desenvolver esse lado esquerdo aqui, gente. O primeiro membro. Então, eu vou fazer. Aqui, ó. Então, só vou colocar uma reta aqui para diferenciar um de outro. Ó. Esse aqui é o primeiro desenvolvimento. Esse aqui é o segundo desenvolvimento. Agora é o terceiro. Então, o terceiro está lá. A mais B ao quadrado. Menos. Esse menos está fora, hein, gente? A menos B ao quadrado também. E ele está falando que isso aqui é igual a 4AB. A gente vai desenvolver tudo e verificar se vai dar 4AB. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo, ó, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Desenvolver o primeiro aqui. Agora esse aqui, gente, de novo, ó, esse menos aqui está fora. Eu vou desenvolver esse quadrado da diferença e depois trocar os sinais. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Fecho parênteses. Vou colocar mais para cá, não sei se a minha cabeçona vai atrapalhar. Então aqui, ó, copia essa parte. A ao quadrado mais 2AB mais B2. Copiei só esse lado aqui. Agora aqui, gente, como eu havia falado, quando o sinal negativo está fora, ele vai trocar os sinais de todos lá dentro. Quem está positivo fica negativo. E quem está negativo fica positivo. No caso aqui, o primeiro termo aqui ao quadrado está positivo, ele fica negativo, porque menos com mais dá menos. O segundo termo está negativo, menos 2AB. Menos com menos dá mais, fica positivo. Ah lá, o terceiro termo e o último está positivo, fica negativo. Agora, gente, você tem que analisar. Olha os termos que vão ser cancelados. Ó, 1 ao quadrado com menos 1 ao quadrado. Beleza, deu zero, cancelou. Agora aqui, ó, de novo, ó, 2AB positivo e 2AB positivo. Não vai cancelar, vai somar, dá 4AB. E aqui o último, gente, vai cancelar, é quase igual àquela outra questão. B ao quadrado positivo menos B ao quadrado positivo. Então aqui, ó, é verdadeiro. Então o terceiro aqui é verdadeira. Então todas são falsas? Não. Então a segunda, somente a segunda e a terceira são verdadeiras. A segunda e a terceira são verdadeiras. Certo? Então a questão 8 aí é a alternativa C. Vamos para a 9. Pessoal, então a questão do Enem aí, ó, um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo entretanto seu formato. Então já está avisado lá na etiquetinha, ó, isso aqui vai encolher tanto, isso aqui e essa medida aqui e essa. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento, ó. Então no comprimento aqui vai diminuir esse tantinho aqui X e na largura vai diminuir o Y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado, gente, após ser lavado ele está falando essa aqui, ó. Então, ó, depois que lavou, vai sobrar essa região aqui, que é esse retângulo, que é essa expressão algébrica aqui. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber isso aqui, ó. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por
Gente, o que que perdeu? Vou até trocar aqui a cor. O que que perdeu nesse forro aqui, ó? Perdeu essa área aqui que eu tô em vermelho aqui, ó. Esse retângulo comprido aqui, ó. E também esse retângulo aqui. Que eu vou ter que calcular um retângulo inteiro. Depois eu calculo outro. Ou então calculo esse retângulo pequenininho, depois o outro, mas dá muito trabalho, não precisa, tá? Vamos lá então, vamos calcular essa área aqui. Então, gente, vai ser o que, ó? Vai ser tudo isso aqui foi perdido, ó, embaixo, ó, aqui 5. O 5 foi perdido 5 vezes essa altura aqui, gente, ó, essa altura aqui, que está representada aqui por y, ó. Então 5 vezes y. Então já calculamos aqui esse retângulo aqui, ó, certo? Aqui, ó. Esse já calculamos, esse inteiro aqui, ó. 5 vezes y já foi perdido. Perdeu mais alguma coisa? Perdeu mais. Agora essa aqui, gente, essa área aqui que eu tô pintando agora, ó, essa área desse retângulo aqui, ó. Beleza? Que a altura é o quê? Toma cuidado agora, a altura não é 3, gente, a altura é 3 menos y, porque a gente já calculou esse pedacinho aqui lá da área do outro. Então, ó, a altura aqui é 3 menos y, que vai multiplicar o x, ó. Aqui o x aqui, ó. De novo, essa altura aqui, gente, ó, é 3 menos y. O y não vai entrar, beleza? Então tá. Então que vai multiplicar 3 menos y vezes x, ou seja, x, ó, o x aqui, ó, x que vai multiplicar 3 menos y. Aí eu faço a distributiva, 5y, estou copiando, ó, mais com mais dá mais, 3 vezes x, 3x, mais com menos dá menos, x vezes y, xy. Então ficou assim, gente, essa aqui é a área que foi perdida. Então a gente calculou todo esse retângulo aqui que eu estou pintando, e depois você tem que fazer a diferença aqui, você não pode calcular esse retângulo aqui até embaixo de novo. Então qual que é a expressão correspondente aí? Deixa eu ver quem que ele colocou, ó. 5y mais 3x menos xy. Então a alternativa D. Beleza, gente? Próxima aí, última. Questão 10. O perímetro da figura na forma fatorada fica. Então vamos lá, gente. 2P significa perímetro, certo? 2P é perímetro. Agora vamos lá, vamos somar aqui. Na forma fatorada. Eu vou começar aqui, gente, vou começar aqui, ó. AX mais 2x, ó. Então vou começar AX mais 2x mais 2A mais 4. Mais 2A mais 4. Beleza. Vou analisar, tem 4 termos aí, hein, gente? Agrupamento aí já tem que ficar esperto, ó. Vou analisar esses dois, depois os dois últimos. Primeiro aqui, analisando esses dois que eu marquei. Tem o AX e tem 2x. Quem é comum? É o x. Então, 2P que é o perímetro já, né, gente? Olha lá, então fica o AX mais 2x. O x é comum. Coloca em evidência. AX dividido por x, corta o x com o x, sobra o A. Mais 2x dividido por x, corta o x com o x, sobra 2. Agora eu vou analisar os dois últimos. O 2A mais 4, quem é comum? É o 2. Por quê? Porque 4 é 2 vezes 2. O 2 é comum, abre o parênteses. 2A dividido por 2, corta 2 por 2, sobra A. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Gente, o fator comum agora aqui é A mais 2. Agora molezinha, né? Certo? O que eu vou copiar? Aqui 2P é o perímetro. Então o fator comum é A mais 2. Eu só copio agora, gente. Agora não tem muito pensamento não. Eu copio e vou multiplicar com os carinhos lá de fora. Ó, os carinhos de fora aqui, ó. Olha lá, tô circulando, ó, os carinhos de fora. Pronto. X mais 2. Então o perímetro é representado por isso aqui, ó. A mais 2 que multiplica x mais 2. A ordem pode mudar. X mais 2 vezes A mais 2. Então alternativa A. A mais 2 vezes x mais 2. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vem aqui comigo.
Pessoal, então é isso, resolução aí do simulado. Simulado, algumas questões trabalhosas, algumas questões bem fáceis e algumas médias, algumas trabalhosas. Então é isso, se você gostou, beleza? Espero que tenha aprendido um pouquinho mais com a resolução. Espero que você tenha ido bem no simulado. Pai, mãe, tio aí que acompanhou um pouquinho aí. Espero que você tenha gostado também, tá bom? Então valeu, até a próxima.